Olá, meus queridos irmãos, todos bem, né? Todos firmes, né? Desfrutando das grandes bênçãos do Senhor. É tão gostoso, não é? Estudar as bênçãos, as promessas que Deus coloca na Bíblia, nos fortalecer diariamente, sabendo que Deus se preocupa conosco, que Deus cuida de nós, que Deus derrama sobre nós bênçãos e mais bênçãos e como num texto que nós lemos lá, ele falando, no livro dos Reis, até bênçãos que nós nem pedimos, né? Deus tem nos dado. Nem chegamos a pedir, Deus tem nos dado. E é gratificante saber que até mesmo as bênçãos temporais vêm do Senhor, até mesmo as bênçãos mais corriqueiras Deus derrama sobre o seu povo e também as bênçãos especiais, né, que fortalecem a nossa vida dia após dia. O nosso propósito de hoje, encerrando esta pequena série sobre as bênçãos de Deus, que nunca acabam, né? Poderíamos ficar aqui até a volta do Senhor Jesus estudando as bênçãos do Senhor, mas não é o caso, né? Mas encerrando nessa pequena série, eu quero ler junto com os irmãos o Salmo 116. Salmo 116. Nós encontramos ali no Salmo 7 reações, 7 maneiras que o próprio Deus quer que retribuamos as bênçãos que Ele nos dá. Ele deixa bem claro 7 coisas, né? 7 atitudes que Ele requer de nós, que Ele quer de nós. Quando nós lemos em Romanos, capítulo 9, lá a partir do versículo 4, quando ele fala que deu aos judeus o culto, né, aos israelitas, né, pertence-lhes a adoção, pertence-lhes a lei e tal, o culto. E depois quando lemos também em Romanos, só que no capítulo 12, versículos 1 e 2, que o nosso culto tem que ser racional, motivado pelas misericórdias de Deus, nós vemos regras que Deus colocou, que Ele deseja do culto. Né? Primeiro, que o nosso culto seja racional, né? Diz lá lógica e latria no grego, né? Lógico e latria é prestação de serviço. Tá? Idolatria, prestação de um serviço religioso a um ídolo. Tá? Bibliolatria seria o endeusamento ao ponto de se ajoelhar diante da Bíblia, fazer preces à Bíblia fechada ou deixar a Bíblia no canto da casa. É uma bibliolatria, estou idolatrando o livro fechado, mas não, eu tenho que idolatrar, eu tenho que amar, prestar uma latria, prestar um serviço ao Deus da Bíblia, através, pela mediação do Senhor Jesus Cristo e iluminação do Espírito Santo, não é? Então vamos lá, 7 coisas, os 7 retribuições, como que Deus estabelece que deve ser a nossa gratidão. Eu vou começar em Salmo 116, versículo 12. Abram lá comigo, por favor, acompanhem comigo. Pega ali uma caneta, uma caneta preta, vermelha, as cores que quiser. Eu uso caneta vermelha, embora tenha mostrado uma preta, mas eu uso uma caneta vermelha e passo, um lápis amarelo em cima, que aquilo parece que reflete, aquelas palavras que quando eu olho, abro a Bíblia, aquilo me chama atenção, É como se fossem lâmpadas, vamos dizer assim, de maneira prática, lâmpadas para mim. Eu vou ler aquele versículo já grifado, tá? Mas isso é a minha prática devocional, tá? Uma boa dica, hein? Tem dado certo, graças a Deus. Mas, então vamos lá. Salmo 116, a partir do versículo 12. Eu vou ler devagarzinho, um por um, para mostrar aos irmãos estes 7 pontos, esses 7 atos de retribuição. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Nós ficamos na dúvida, o que Deus pode receber de nós? E aqui está um problema, quando as pessoas acham que podem dar para Deus aquilo que elas acham que devem dar a Deus. Não é o achismo.
Deus deixou claro nas Escrituras, deixou por escrito, né, neste testamento, né, que é a Bíblia, através da sua voz, que imaginamos que a Bíblia é a voz de Deus, o que ele quer. Então, depois que ele faz essa pergunta profunda, não retórica, mas profunda, ele examinando todas as coisas que Deus lhe deu, todas as bênçãos que Deus lhe deu, tanto temporais quanto espirituais, né? Ele fala assim: que darei ao Senhor por todas essas bênçãos que ele tem me dado? Que vou dar para ele? E aí, irmãos, vem a inspiração do Espírito Santo em fazer com que o salmista escreva aquilo que Deus quer. Vamos lá. Tomarei o cálice da salvação. O cálice da salvação, a certeza da salvação. Eu vou entender a salvação, eu vou sorver a salvação, eu vou degustar a salvação, eu vou colocar dentro de mim a salvação. Ele usa a palavra cálice, né, para que possamos lembrar que é algo que se bebe. Como beber a salvação? Né? É aquilo que nós trazemos para matar a nossa sede espiritual, matar a nossa sede emocional, matar a nossa sede. Então a palavra cálice usado é isso. Nós temos uma sede espiritual, então ponha, beba o cálice da salvação. De uma maneira até poética, nós falamos, né, que Jesus tomou o cálice amargo, que foi a morte da cruz, para nós tomarmos o cálice doce, né? Que é a sua morte e ressurreição. Isso que é a Santa Ceia. Ele não está falando só de Santa Ceia, ele está falando de matarmos a nossa sede espiritual sabendo da salvação. Tomarei o cálice da salvação. Segunda coisa, ainda no versículo 13: e invocarei o nome do Senhor. Invocar não é Deus vem aqui. A palavra invocar do hebraico, escolhido pelo salmista, quer dizer chamar Deus como testemunha. Senhor, seja a minha testemunha. Ele é a única testemunha fiel. Até no livro do Apocalipse fala que Jesus é a testemunha fiel, né? Ele é testemunha, ele está de olho em mim, ele sabe tudo que eu faço desde o fundo do coração. Ele conhece as entranhas dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, né? Nenhuma palavra me chegou à boca, tu conheces todas, não é verdade? Todos os nossos dias estão escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Então Deus conhece, mas nós precisamos entender que temos que falar: Senhor, seja o Senhor a minha testemunha. Existe uma doutrina que fala sobre juramento, né? Que diz assim nas escrituras que nós não podemos julgar pela mesa e nem pelos alimentos que estão sobre a mesa. Cristão nunca deveria jurar, nunca deveria jurar, porque ele tem que ser autêntico. Mas se um dia chegar ao ponto de jurar, tem que ser por Deus. E jurar por Deus, podemos até fazer um vídeo sobre isso, né? Mais para frente. Jurar por Deus significa convocar Deus como nossa testemunha. Há anos atrás aconteceu uma denúncia contra um pastor, né? E que dentro do processo, né, de tribunal eclesiástico, né, eu fui colocado como o relator do tribunal. O relator funciona, pega todas os depoimentos, né? Soma tudo isso, vê se realmente foi usado ou não a Constituição, se foram seguidos todos os passos, enfim. E aí faz o relatório, né, do julgamento. E no relatório eu lembro muito bem que no relatório tanto o acusado quanto a quem acusava dizia o seguinte: nós não temos testemunhas, invocamos Deus como nossa testemunha. E no final do relatório, eu escrevi assim ao presidente e aos jurados, que são os demais pastores e presbíteros, né? Eu coloquei assim: a não ser que convoquemos Deus para testemunhar, o meu voto, né, o meu relatório é para que se arquive esse processo.
Muito bem, foi uma coisa estranha, né? Mas aconteceu. Passado poucos meses, pouquíssimos meses, nós tivemos uma outra reunião de presbitério na mesma igreja, né? E lá aconteceu que, ao iniciar a reunião com a chamada, entregaram um jornal da cidade. E nesse jornal da cidade trazia na capa, né, que a justiça condenou fulano de tal a pagar cestas básicas. E depois matéria na página tal. Chegando na página tal, meia página daquele jornal, falando sobre todo o processo, que realmente houve um atentado violento ao pudor. Aí o presidente, né, eu era vice-presidente nessa época, aí o presidente falou assim: você teve que invocar Deus como testemunha, né? Pois bem. Então, queridos, quando nós falamos de invocar Deus, e o texto está dizendo que Deus quer ser invocado, é que nós tenhamos a consciência de que Deus é a única testemunha fiel. Quando existe uma intriga entre duas pessoas, dois irmãos da igreja, por exemplo, ou duas pessoas da família, enfim, intriga entre duas pessoas, a gente tem que ouvir as duas versões, mas na verdade existem três versões. Existe a minha versão, a sua versão e a versão verdadeira, que é de Deus, porque Deus é a testemunha disso, não é? É por isso que a Bíblia fala que nós temos que invocar o nome do Senhor, ter Deus como nossa testemunha e dar lugar à ira, mas para Deus se irar. Nós ficamos apenas abismados, né, boquiabertos diante da situação, mas Deus é o vingador. Ele é a testemunha, ele é o juiz, ele que aplica a pena. Mas vamos continuar aqui. No versículo 14, diz assim, uma terceira atitude. A primeira, então, é tomar o cálice da salvação, matar a nossa sede espiritual, né, com a salvação do Senhor. Invocar o nome do Senhor como nossa testemunha. Terceiro, cumprir as promessas que nós fizemos a Deus. Tanto no versículo 14, como nos versículos 18 e 19, ele fala a mesma coisa. Eu vou ler o versículo 14 e depois o 18 e 19. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Versículos 18 e 19. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Né? Ou seja, eu fiz promessas a Deus? Fez. Todos nós fizemos. Vamos lembrar lá no dia da nossa salvação. Né? Quando Deus nos salvou, quando Ele nos mostrou a nossa pena de morte, né? E nos mostrou a graça do Senhor Jesus. Lá fizemos muitas promessas. Lembre-se das promessas que você fez, né, no dia da sua conversão. E com o passar do tempo, nós vamos deixando de cumprir algumas promessas. Lembre das promessas da pública profissão de fé. Lembre das promessas que você fez no batismo. Lembre das promessas que fez no batismo de seus filhos. Lembre-se das promessas que você fez no momento em que foi ordenado um oficial da igreja. Lembre das promessas diárias que a gente faz a Deus e depois que recebe a bênção, ó, não, queridos. Deus disse em 3 versículos, né? Cumprirei os meus votos ao Senhor. Tanto na presença do povo de Deus, né? Dentro do templo, por isso que ele usa no versículo 14 e no versículo 18, fala na presença do seu povo, como nos átrios, versículo 19, nos átrios da frente da igreja, como também no meio da cidade de Jerusalém. Eu tenho que ser autêntico no cumprimento das promessas que eu fiz a Deus. Eu não cumpro as promessas a Deus só dentro do templo, mas antes de entrar no templo e na rua e na minha vida diária. Lembrar de cumprir as promessas. Isso é, que darei ao Senhor, eu darei a continuidade e a concretização, a prática das promessas que fiz ao Senhor. Vamos mais um pouco, né? Estar sempre na presença do povo de Deus, versículo 14, na presença do seu povo. Atos capítulo 2,
a partir do versículo 42, fala de como a igreja vivia. E ali usa várias vezes a expressão perseverança. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações. Depois, lá na frente, versículo 46, se não me falha a memória, 45, 46, ele fala assim: perseveravam unânimes no templo, não é? Agora eu sei que pandemia está difícil, né? Unânimes do templo, mas unânimes do templo, digamos assim, até mesmo virtual, né? Os queridos irmãos que estão participando dos trabalhos nos seus lares, por enquanto, né, estão em conexão, estão ao mesmo tempo, no mesmo horário, espero, né, às 9 horas da manhã e às 19 horas, né, da noite, estão ao mesmo templo. A sala da sua casa é uma extensão da nave do templo. É por isso que os cultos são online e são gravados para aqueles que não têm a possibilidade, né, do Facebook, não tem facilidade para isso, depois nós encaminhamos. Né? Mas a nossa sala, ou seja, onde nós vamos assistir o culto online, é a extensão do templo. Né? Então, domingo, nós não tivemos 39 pessoas no templo só. Nós tivemos mais os irmãos em seus lares, em suas salas. Então, diz o texto aqui, na presença de todo o seu povo. Na presença de todo o seu povo. Vamos mais um pouquinho. Versículo de número 15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Eu sou precioso. Eu estou me tornando uma pessoa preciosa aos olhos do Senhor. Quando eu falecer, ou melhor, quando meu espírito for chamado por Deus para entrar na glória celestial e meu corpo for enterrado, eu vou fazer falta aqui na terra. Porque preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, significa que eu estou trabalhando de tal maneira que é custoso para Deus me tirar da terra. Não é? Dado o trabalho. Nós todos deveríamos pensar assim. Não é à toa que muitas vezes nós lembramos dos queridos que já foram com tanta saudade, como ele era precioso, como a sua presença. Então nós temos que retribuir as bênçãos de Deus, nos tornando preciosos para as pessoas. Versículo 16: nunca esquecer que somos servos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Lembrar que nós estamos salvos porque Ele quebrou as nossas cadeias. Ele arrebentou as nossas cadeias. Ele nos deu a libertação. Então, nunca esquecer que somos servos. Né? O Salmo 100, por exemplo, né? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos, né? Servir, nós somos servos de Deus. E em último lugar, queridos, está ali o versículo de número 17, já que o 18 e o 19 nós lemos junto com o 14, né? No 17 diz assim: oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça, e invocarei o nome do Senhor. Ou seja, eu vou cultuar a Deus, oferecer louvores a Deus. Nós estamos na igreja não para pedir, não fazemos troca, nós estamos para louvar. Eu sei em quem tenho crido. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, como resultado das misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu sei o que estou fazendo lá. Eu sei porque eu vou entoar este cântico. Eu sei porque vou entoar esse hino. Eu sei porque vou orar silenciosamente. Eu sei porque vou ler as Escrituras. Eu sei. Sim, o raciocínio. Né? Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, se dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então, queridos, as bênçãos de Deus nós retribuímos com tomar o cálice da salvação, chamar Deus como nossa testemunha, invocar o nome do Senhor
como nossa testemunha, cumprir as nossas promessas feitas a Deus, estar sempre, né, na presença do povo de Deus, sermos autênticos dentro do templo, na entrada do templo e nas ruas, sermos a mesma pessoa, termos o mesmo temperamento, o mesmo linguajar, o mesmo procedimento, ou seja, autênticos. Nós não temos, nós temos que ser o que somos dentro do templo, temos que ser fora dele, porque nós é que somos testemunhas do Senhor, não é? E por fim, né? Desculpe, ainda não. Sermos preciosos, trabalharmos a nossa vida espiritual para sermos preciosos e oferecer sempre louvores a Deus em ações de graça. Ações de graça. Não se reflete apenas em cantar, são ações, são atitudes. Tudo que eu faça seja para a glória do Senhor. E Paulo escreveu exatamente isso, né? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei para a glória do Senhor. Ó Deus amado, como agradecer a Jesus o que fez por mim, né? Nem anjos podem expressar aquilo que nós sentimos de gratidão, diz a bela canção. Por isso, Senhor, nós queremos aprender com a Tua Palavra e queremos, Senhor, praticar a Tua Palavra quando no estudo de hoje vimos o que o Senhor requer de nós como atitudes de gratidão. Senhor, que a nossa vida seja totalmente motivada por isso. Gratidão. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Senhor, nos ajude a agradecê-lo como o Senhor merece. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, amados irmãos, tenham todos um excelente restante de dia, né? E que possamos nos encontrar ou presencialmente no templo, né? Nos trabalhos da igreja, ou virtualmente aqui também. Um grande abraço para todos vocês.